Falo sempre o que sou, sem que o orgulho se apodere de mim. Esse é o nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. No Livro dos Espíritos, hoje a gente começa um novo item, que é o limite do trabalho, o repouso. A pergunta 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo. Também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E eu diria até para a mente também, né? No livro Obras Póstumas, nós estamos falando sobre o egoísmo e o orgulho. É um capítulo grande e a gente está lendo aos pouquinhos, então vamos continuar, mas não vamos terminar hoje ainda. Essa a chaga sobre a qual deve se concentrar toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia, mas também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso, que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Impossível, dir-se-á, destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Se assim fosse, teríamos de desesperar de todo progresso de todo progresso moral. Entretanto, desde que se considere o homem nas diferentes épocas transcorridas, não há como negar que evidente progresso se efetuou. Ora, se ele progrediu, ainda naturalmente progredirá. Por outro lado, não se encontrará homem nenhum sem orgulho nem egoísmo. Não se vêem, ao contrário, criaturas de índole generosa em que aparecem inatos os sentimentos do amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação. O número delas, positivamente, é menor do que o dos egoístas. Se assim não fosse, não seriam estes últimos os fautores da lei. Há muito mais criaturas dessas do que se pensa, e se parecem tão pouco numerosas é porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo se contassem entre as condições necessárias da humanidade, como a da alimentação para o sustento da vida, não haveria exceções. O ponto essencial, pois, é conseguir que a exceção passe a constituir regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. Dessas causas, a principal reside evidentemente na ideia falsa que o homem faz de sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é, e não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar, acha tão agradável quanto possível, anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. É essa a razão por que atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade, mas para isso é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar.
A liberdade também ele só a quer para si e somente a concede aos outros quando não lhe fira de modo algum as prerrogativas. Alimentando todas as mesmas pretensões, tem resultado os perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que logram obter. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto de seus dias. Bom, na próxima a gente continua. E hoje nós terminamos com o livro Antologia dos Imortais. A poesia é de Alta de Souza. Divide. Não somes simplesmente os bens da vida. Deus reparte a bondade com grandeza. O próprio pão que te enriquece a mesa é mensagem da terra dividida. Fita a glória solar, fremindo acesa, a fonte que ao repouso te convida, e as flores que se entregam sem medida no coração de luz da natureza. Divide assim também do que te sobre. O celeiro do bem nunca está pobre, ainda que a singeleza nele brade. A prece, o bolo, o caldo, o leito e a veste são dividendos para o lar celeste no tesouro de amor da eternidade.